Eu sou João Flávio da Silva Santos, tá? Eu tenho 55 anos, nasci em 22 de outubro de 65, sou natural de Santa Maria. Onde eu me criei, fiz lá o ensino fundamental, o ensino médio, e depois cursei a universidade lá também, a Universidade Federal de Santa Maria, o curso de medicina. Posteriormente, eu vim para Porto Alegre, fiz a residência em pediatria, e depois me especializei em neonatologia. Tá? Então, eu sou pediatra neonatologista. Eu estudei o ensino, na época que era primeiro grau, primário, ginásio, primeiro grau, né? Fiz na escola estadual Edson Figueiredo, tá? Até o quinto ano do primeiro grau lá. Depois eu cursei o ensino ginásio, terminei o primeiro grau e fiz o segundo grau na escola Coronel Pilar, também na escola estadual. Tá? A infância, sim, a infância foi uma infância bem livre, bem solta, me criei numa chácara, ia para os matos, ia para os rios, para as sangas, pescava, assim, a infância bem de guria de interior mesmo, assim, sabe? Bem tranquila, bem solta, bem livre, né? Bem diferente das infâncias de hoje, né? Sem eletrônico, nem telefone tinha em casa, tá? Depois, então, fiz o vestibular, eu acabei entrando na universidade bem cedo, assim, com 17 anos, quando terminei o ensino médio já. Foi, assim, um pouco de cara, assim, foi uma experiência, assim, bem impactante, né, porque é uma diferença, né, me considerava um guri muito novo, assim, mas, graças a Deus, deu tudo certo, assim, acabei gostando, sempre me apaixonei. Durante a universidade, sempre pensei em fazer pediatria, nunca tentei, assim, ver outras especialidades, mas não fui para outro lado, assim, sempre mantive a pediatria daí, tá? Meu pai, Ernesto Sampaio dos Santos, tá? Ele já falecido há 3 anos, ele era da brigada, né? Um cara, assim, super batalhador, criou 6 filhos com salário, assim, de cabo da brigada, depois que ele foi promovido a sargento, né? Um cara, assim, que, graças a Deus, devo quase tudo assim, a ele, né, na vida. A mãe, Ana de Lourdes da Silva Santos, ela tem 83 anos agora, né, a mãe sempre trabalhou do lar, mas sempre batalhou também, ajudava bordando, ajudava fazendo, principalmente bordados, assim, para ajudar no orçamento, né. Então, a mãe ainda está viva, né, 83 anos. Primeiro médico na família. Depois a minha irmã cursou, né, minha irmã, depois que eu, a minha irmã mais abaixo de, né, 6 anos mais nova que eu, cursou medicina também. E agora o filho que está cursando também. Na verdade, assim, eu fui, como assim, uma família bem humilde, então eu até trabalhei durante a universidade, quando cursava a universidade, né, trabalhava, assim, na clínica de pediatria já, né, trabalhava como recepcionista. Pela devida falta, pouco tempo, eu não me envolvia, assim, com outros, né, com movimentos, assim. Mas foi uma época, assim, muito marcante. Acho que todo curso, né, que a gente faz na universidade marca a nossa vida, né. Amigos maravilhosos, assim, momentos maravilhosos. O que eu mais me recordo, assim, são momentos da pediatria, quando né, plantões na pediatria, assim, que foram coisas, assim, marcantes na vida, né, na vida universitária. Mais ou menos ali, né. Bom, a formatura em medicina foi em 89, né. Eu cursei o Exército um ano depois em Cruz Alta, né, já trabalhando como médico. Vim para Porto Alegre em 91, então. Eu cursei pediatria no Hospital Presidente Vargas, tá? No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Depois eu me especializei em neonatologia, tá? Após acabar a pediatria, assim, eu trabalhei em inúmeros lugares, assim, teve época que eu estava com 6 trabalhos em locais diferentes, assim, né? Depois eu fui diminuindo, tá? Atualmente eu trabalho no Hospital Conceição como neonatologista,
tá? No Grupo Hospitalar Conceição, e como pediatra emergencista no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Lá no pronto atendimento eu exerço a função de pediatra emergencista, né? Consultas de emergência. Eu iniciei trabalhando assim no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, logo que eu terminei a residência, como neonatologista na UTI neonatal do Hospital Municipal, onde eu permaneci por 17 anos lá. Tá? Eu trabalhei também no Hospital Municipal de Sapucaia, tá? Por 8 anos. Trabalhei no Hospital Parque Belém, logo que acabei a residência também por alguns anos. Tá? Depois eu voltei a trabalhar, no Parque Belém eu trabalhava no tratamento da Restinga. Né? Depois eu voltei a trabalhar no tratamento da Restinga pelo Hospital Moinhos de Vento, onde ele assumiu lá. Né? Depois eu acabei saindo de Novo Hamburgo para assumir o Hospital Conceição, e aí permaneci nesses dois. A prefeitura eu entrei em 99, entrei no posto de saúde da Rubem Berta, depois fui transferido para o atendimento da Loma do Pinheiro, e depois para o atendimento da Cruzeiro do Sul, onde eu estou até hoje. Eu cheguei a trabalhar, mas muito pouco tempo, tá? Não me adaptei muito ao consultório particular e, devido aos outros trabalhos também, acabei não optando por mais seguir a saúde em hospital, né? Fiquei muito pouco tempo, assim, meses, assim. Então, eu estava em férias em janeiro de 2020, tá? Estava em Santa Catarina, e aí já ouvi assim, notícias mais assim, quentes, de que teria esse vírus, que esse vírus estaria se disseminando, que possivelmente seria uma pandemia que afetaria o mundo todo, tá? Final de janeiro, então, eu já retornei para o trabalho. Logo em seguida, assim, já começou a acontecer ações, né, prevendo já que o vírus chegaria aqui, acontecer reuniões, né, já se discutindo, já buscando, né, conhecimentos, mas, assim, se sabia muito pouco, né, o que aconteceria. Então, era uma coisa, assim, bem imprevisível, né, ainda não tinha uma previsão do que aconteceria, né. Essas reuniões, assim, eram mais, assim, no sentido de se atualizar, mas com o decorrer dos dias, assim, foi se vendo que o vírus chegaria aqui, então já foi se organizando equipes, né, assim, como seria o atendimento, né, na equipe, treinamentos com EPIs, né, para atendimento, então já foi começando, assim, ter uma organização mais dos serviços, né, dos dois serviços que eu trabalho, né, buscando já, assim, no momento que chegasse o vírus, já ter condições de enfrentar, né, enfrentar o trabalho. Então, na pediatria foi uma coisa muito interessante que aconteceu durante o ano, né? Na verdade, o pediatra foi assim, teve uma diminuição impressionante de trabalho. Como as crianças ficaram em casa, as crianças assim tiveram pouco contato com o vírus e outros vírus também. Então, o nosso trabalho assim diminuiu, assim, uma coisa assim impressionante. Nós tínhamos assim plantões que a gente atendia duas crianças, das três crianças, né? Isso no pronto atendimento. Lá no hospital, como eu atendo salas de parto, né, as gestantes também, no primeiro momento, não foram acometidas. Parecia, assim, que elas iam ficar ilesas, assim, o vírus, né. Então, assim, a gente teve pouco contato também, né. Primeiro atendimento, assim, me lembro, foi uma criança que era positiva, né, mas foi um atendimento tranquilo, a criança estava bem, assim, estava... Né, não teve... O que eu tinha mais contato, assim, era conversa com os colegas clínicos, que atendiam os casos mais graves, assim, isso sim, né, do dia a dia. Virou pro colega clínico, assim, o dia a dia virou atendimento a pacientes graves com Covid, né. Isso no decorrer do ano foi piorando, né, foi piorando. Mas, assim, sempre num nível suportável. Parecia que Porto Alegre, que nosso serviço aqui, ia ter e ficar assim, mais ou menos assim, ilesos de um caos, do colapso na saúde, né? Quando aconteceu no final do ano, início desse ano, que a coisa piorou
assim, impressionantemente, né? No caso, assim, por exemplo, eu já comecei a atender partos de gestantes com Covid, gestantes graves, assim, gestantes entubadas, gestantes, assim, né, partos de prematuros, crianças sendo prematuros, né, devido ao vírus. Atendi mais crianças com Covid, mas, assim, não, criança em si, não peguei nenhuma criança grave, assim, com o Covid. Não, tem duas situações, né? Na verdade, se o neném nasce a termo, né, se está tudo bem com o bebê, ele fica com a mãe. Ele pode até ser amamentado, tá? E a única coisa assim que a gente solicita é os cuidados que a mãe teria com qualquer outra pessoa, né? Não tocar no bebê, fazer higienização das mãos antes de tocar no bebê, ou sempre usar máscara quando amamentar, e manter o neném distante, só pegar o neném no momento da amamentação. Então, isso quando o nenê tá tudo bem com ele, assim, que ele, né, não tem nenhum... Claro, o nenê prematuro, ou quando a mãe não tem condições de cuidar do bebê, ele era levado sempre para UTI daí, né? UTI neonatal. Daí ficava em isolamento também, né? Da UTI neonatal. Então, no caso desses nenês prematuros, né, que nasceram de mães graves, a mãe permanecia na UTI Covid, e o bebê ia para a UTI neonatal daí. Né? Mais ou menos assim, mas não que o Covid em si não contraindicou, se o nenê estivesse bem, não contraindicou que o nenê permanecesse com a mãe, né? Na verdade, aqui não se pesquisou isso ainda, né, de imunidade. O que, assim, os bebês não foram acometidos, assim, pelo menos nós, lá no Conceição, não teve nenhum caso assim, de bebê que desse o exame positivo para ele, né, o PCR, o exame para Covid positivo, né. Quanto à imunidade, não se pesquisou aqui, né, assim, já sabe esses trabalhos, assim, que parece que alguns bebês têm um certo grau de imunidade, e agora está se vendo também quanto à vacina, né? Se a mãe tem a vacina, se também tem. Parece que já transmite algum grau de imunidade para o bebê também, né? Sim, o atendimento do parto da mãe Covid positiva é com todo o EPI, com todo o aparato, com todo, né, como se estivesse atendendo uma paciente, né, Covid positiva, na verdade, né? Então, toda a equipe, né, a mãe é mantida em isolamento, né, o bebê fica em isolamento com a mãe depois também, né? Então, todo o procedimento é feito com a segurança, né, com EPIs contra o Covid, né. Lá no hospital, no momento que a mãe interna, mesmo que ela vá para a UTI, ela acaba tendo acompanhamento da equipe da obstetrícia também, né. E a equipe da obstetrícia acompanha a parte da gestação. Então, ela avalia se o bebê está em condições de se manter no útero. Ao mesmo tempo, assim, a equipe da UTI, a equipe que está acompanhando a mãe, também emite assim, o parecer se a mãe tem condições de continuar aquela gestação ou não, tá? Então, esses casos assim, que eu comentei, que as mães tiveram que fazer cesárea prematuro, é porque as mães estavam muito mal, assim, então elas já não tinham mais condições de manter uma gestação, né, até o final. Tá? Então, foi interrompida, teve uma com 32 semanas, outra com 30 semanas, então sempre, né, partos bem prematuros, assim, que não se conseguiria levar até o final, devido às condições da mãe, tá? Sim, na Conceição, que eu sei, duas mães vieram óbito né? Teve um caso de uma mãe que ela estava internada, ela evadiu, assim, ela fugiu do hospital porque ela tinha problemas em casa com outras crianças, e depois ela voltou muito mal, assim, né, e acabou indo ao óbito depois. Então, que eu sei, no Conceição, 2 óbitos de gestantes. E que eu sei, assim, no Rio Grande do Sul, por volta de 50, estava um pouquinho menos que 50 gestantes que teriam ido a óbito já por Covid. Então, num primeiro momento, se pensou, se visse, né, pelas estatísticas de outros países, assim, que a gestante não era tão acometida, né? Assim, não desenvolvia doença grave pelo Covid, né? Nesse final do ano, mais isso esse ano, quando novas cepas apareceram, inclusive acometendo pessoas mais jovens, é que as gestantes começaram a ser acometidas gravemente também, né? Ao contrário do que se achava que na epidemia do H1N1, que a gestante era muito acometida e era muito grave, a H1N1 em gestante, até um certo período ali,
ela não era não era o grupo de risco, né? Agora, demorou-se um pouquinho, considerou-se a gestante como prioridade para vacinação também, demorou, deveria ter sido considerada antes, né? Inclusive, eu tenho um colega lá do hospital que trabalha na Secretaria da Saúde que e brigou muito por essa vacinação para gestante também, como grupo de prioritário, né? A minha rotina pessoal, assim, o que se buscou sempre, né? Os cuidados, a orientação sempre uso de máscara, né? A higienização das mãos, constante. Na verdade, isso aí é uma coisa que, da minha parte, eu já tinha esse costume de higienizar as mãos frequentemente, porque a gente sempre trabalhou, né? Então, tinha... Os outros vírus também tinha que se cuidar, né? Mas, assim, claro, se intensificou mais, tá? No primeiro momento, assim, quando houve aquele isolamento total, procurou sair muito pouco, assim, se saía de casa muito pouco, só quando necessário. Claro que eu sempre me tive trabalhando, então nunca permaneci em casa, né? Sempre deslocava para o trabalho. Mas, assim, não saía mais, não, só o essencial, em mercado, né? Até a lavanderia, no primeiro momento, fechou, depois que reabriu, né? Então, tudo isso, sim, mudou muito, né? Mudou muito a vida das pessoas. Procurava, assim, fiquei mais de 6 meses sem ver minha mãe, né? Assim, sempre assim, como a gente trabalhava na saúde, e então estava assim, constantemente exposto, né, ao vírus, se procurava, assim, o quanto menos o contato com as crianças, com as pessoas, né? Especialmente as pessoas de risco, né? Mudou-se o hábito, assim, de não ter mais abraço, não ter mais beijo, né? Então, foi mudanças, assim, profundas, né, no dia a dia da gente, né? Não me lembro, assim, antes da pandemia, ter participado de alguma reunião online, então a gente passou a ter só reuniões online, a gente nunca mais se reuniu toda a equipe junto, né? Decisões, assim, importantes tinha que se tomar, reuniões de escala, tudo online a partir de então, né? Essa é outra adaptação, outra modificação que aconteceu, acho que em geral na vida de todo mundo, né? Ainda bem que a gente teve a internet como, como aliada nessa pandemia, né? Na verdade, sim, eu tenho a experiência dos meus filhos, né? Meus dois filhos estão cursando na universidade, a Júlia, mais velha, está cursando arquitetura, e o André estava iniciando a medicina. Ele teve 2 dias de aula presencial e, a partir de então, tudo online, né? Experiência, eu acho que para eles, não, embora, assim, se consiga até aprender, ter um bom aprendizado, mas a questão, assim, de convivência no dia a dia, a questão de trocar experiência com os amigos, né? Aquela sair de casa, mudar de ambiente, isso aí é muito ruim, foi muito ruim, assim, né? Foi muito... Tinha dias, assim, que eu via que eles estavam bem depressivos, assim, bem chateados por não poder sair, né? Então, uma experiência, assim, não muito agradável, assim, acho, no geral, assim, no final das contas, né? Embora, assim, se consiga um aprendizado bom, né, tem condições, assim, de se conseguir um aprendizado bom, quando a pessoa tem condições de ter um computador bom, se exigiu também que se investisse na internet melhor, computador melhor, né, tudo assim, para ter um ensino mais adequado, né, assim, mais, que fosse, né, que conseguisse, né, chegar um aprendizado, né, adequado, né. Na verdade, sim, como eu não estou fazendo consultório, isso seria mais para quem faz consultório, dia a dia, né? Mas, assim, o que é que eu senti? Eu senti, por relato de, principalmente a mães, colegas, né? Minha própria irmã, que também tem duas crianças menores, assim, a dificuldade toda, assim, foi muito difícil, assim, foi complicado as crianças se adaptarem, né? Teve muita criança, a minha sobrinha teve um pouco de depressão, né? Assim, começou a trocar o dia pela noite, dormia durante o dia, ficava acordado durante a noite, né? Relato, assim, dos colegas, principalmente colegas que têm crianças menores, que sobrecarregava a mãe, geralmente as mães, né? O pai, às vezes, quando é mais participativo também, né? Mas, assim, coisas de tarefas, que os pais eram muito solicitados
a meio que substituiu o professor, né, na tarefa né, quando eles não entendiam alguma coisa. E a gente sabe, né, que os pais, embora tenham estudado aquilo ali, mas não estão com a matéria, né, em condições assim às vezes tem que revisar tudo. Então, muitos colegas tiveram essa queixa assim, de ter que se reciclar para poder ajudar os filhos, assim, né? E assim, algumas crianças que não tinham iniciativa de fazer um dever sem a presença da mãe, sem a presença do pai, né? Então, teve todo esse... atendi, assim, crianças... no pronto atendimento, atendi crianças, assim, com crise de ansiedade, muita criança com crise de ansiedade, né? No momento, assim, que estavam se abrindo as escolas, muita criança não querendo ir para a escola por medo, né, por medo, assim, de enfrentar, né, de enfrentar a realidade mesmo, né, fora como ficou todo esse período em isolamento, e aí você dizendo, não saia de casa, não saia de casa de um momento para outro, agora você tem que ir na escola, é complicado para a cabeça da criança, né? Assim, eu desenvolvi algum sintoma que poderia ser suspeito, mas nunca tive exame positivo de Covid, né? Tive vários colegas, assim, colegas que trabalham dia a dia, tiveram. Dos próximos, assim, nenhum teve quadro grave, né? Conhecidos com quadro grave, conhecidos que foram óbito, isso também tive, né? Na família, graças a Deus, primeiro, na minha família, assim, ninguém teve, né? Ninguém contraiu. Na família da minha ex-esposa, o irmão dela, a irmã dela tiveram agora recentemente, mas também não fizeram quadros graves. A Gláucia e o Ricardo ali, e o Pedro tiveram também, né? Então, assim, também não foram quadros graves, né, Gláucia, assim, de precisar internar, né? Então, tive várias pessoas próximas, assim, que tiveram, mas não quadros graves, e pessoas, assim, não tão próximas que até foram óbito, né? Assim, na nossa área, assim, que seria a área que mais, né, mais maior risco, né, no caso, assim, eu acho que até a perda não foi considerável, né, assim, claro, teve vários colegas, assim, tive colegas que foram óbitos, assim, pessoal da enfermagem, né, também, mas, assim, acho que a vacina para nós chegou na hora certa, ali, né, que depois diminuiu bastante, né, tanto internações como óbitos na área da saúde, né. Então, claro que sempre se acompanhou os estudos, né, sempre torcendo que os estudos avançassem, mas ao mesmo tempo, assim, querendo que a coisa fosse séria, não fosse aquela coisa assim do oba-oba, né, porque, vamos vacinar todo mundo, mas sem os devidos cuidados, sem verificar os devidos resultados da vacina, né. Então, sempre nesse sentido, assim, né, torcendo para que acontecesse, mas sempre né, sempre com os cuidados que, né, como toda vacina tem que ter, né, porque a vacina não é uma coisa também só de, né, injetar água nas pessoas, né. Quando se viu, assim, que acho que foi bem, acho que a Anvisa, assim, procedeu de maneira bem correta, assim, com todas as análises, com toda, né, quando foi a liberação, começou, assim, a se sentir um certo alívio, né, assim, uma certa esperança que as coisas melhorassem, né. Num primeiro momento, assim, claro, sempre com o pé atrás, né, porque é uma coisa nova, não se sabe o comportamento do vírus após a vacina também, não se tem certeza, né, o que vai acontecer, tá? Mas, assim, claro que a vacina é primordial, né, tem que se fazer, não interessa qual, né, sendo, assim, aprovada pelos órgãos, tem que se tomar. Como assim não se sabe ainda, assim, não se tem certeza qual é a efetividade, continuar tomando os cuidados, né, não descuidar né, de toda aquelas aquelas orientações de não isolamento, mas assim, eu sempre fui contra lockdown e contra isolamento total, né, mas assim, os cuidados, assim, o distanciamento, com uso de máscara, com higienização de mãos, né, isso aí por enquanto ainda não nos liberamos disso aí, né. Mas assim, a vacina com certeza foi a esperança que a coisa melhorasse, né. Tivemos o azar de aparecer cepas novas que parece ser mais complicadas que as primeiras, né. Então, na verdade, sim,
no fundo, assim, ninguém tem como afirmar o que foi feito de errado, o que foi feito de certo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, porque não se sabe, né? Não se definiu como é que é esse, qual é o comportamento desse vírus mesmo, na verdade, né? Tem muita coisa a ser estudada ainda, principalmente assim, tem famílias que morrem várias pessoas da mesma família. Tem famílias que uma pessoa pega e os outros não pegam, né? Então, tem muita coisa para ser definida, estudada ainda, né? Por que acontece isso, né? E mutação do vírus, assim, novas cepas, isso aí já era uma coisa meio previsível, né? Mas, assim, se essa cepa seria o pior, seria menos danosa, assim, não se sabia, né? E não se sabe, né, o que vai acontecer ainda, né? Mas assim, a gente tem que se adaptar também, né? Claro, não vamos ficar todo mundo, né, em lockdown o resto da vida, né? A gente tem que buscar o meio termo, assim, que se possa continuar produzindo, até continuar se reunindo, mas, né, diminuindo os riscos, né, de contaminação, de contágio, né? Eu acho que o principal é nas relações pessoais mesmo, né, interpessoais, né, que aconteceu o distanciamento, aquela afetuosidade teve que diminuir, né? As reuniões, nós sempre tínhamos reuniões de serviço com todo mundo junto, com lanche, né, confraternização, assim, era um momento assim de confraternização, né, e de relaxamento até as reuniões, né? Isso aí deixou de acontecer, né? A própria assim o receio, o medo assim de contrair, isso é uma coisa presente, né? Mesmo agora, mesmo vacinado, ainda se tem, né? Esse receio de ser contaminado, né? E em relação dos colegas, assim também, né? Todo esse receio permaneceu e não sei, vai permanecer por um bom tempo ainda, né? A própria assim contato com o paciente, aquele sorriso, aquele olhar, né? Tudo teve que começar a ter um distanciamento do paciente mais, né? Eu fico imaginando assim o que vai para a cabeça da criança quando a gente se apresenta todo o EPI, né, quanto de proteção, né, todo, né, avental, máscara, face shield, né, luvas e o que acontece na cabeça da criança, né? É um ser do outro mundo que está vindo aqui me examinar, né? Então, são modificações assim né, que assim, no certo, a gente teve que se adaptar, mas o serviço, fazer um atendimento, vocês assim, vocês nunca atenderam, não tem ideia, assim, que quer fazer um atendimento com todo o EPI, né? Assim, botar um avental, máscara, face shield, óculos, todo o EPI, é complicado, assim, você não consegue, assim, se comunicar com os colegas que estão ao teu lado, assim, né? Então, essa modificação aconteceu, né? Isso aí, quando a gente vai deixar de ter, não se sabe ainda, né? É bem comum você ir no hospital, você vê a pessoa de máscara e depois passa por ela na rua, está com outra máscara, ou, principalmente a mulher, né, que usa muita touca no hospital, e aí solta o cabelo, e tu não reconhece mesmo, não reconhece a pessoa mesmo, né? Isso é bem comum acontecer. O principal, assim, os principais, assim, que a gente tem que aplaudir muito, agradecer muito e tirar o chapéu, né, é o pessoal que trabalha em UTI, né, que fica o dia inteiro, 12 horas com esse paramentado, porque eu, assim, eu me paramento, vou atendo e desparamento, não fico muito tempo, né, com a EPI, mas esse pessoal que trabalha em UTI, né, ou emergência, que fica 12 horas com um face shield, assim, fica marca no rosto, a pessoa não consegue respirar adequado, né? Então, esse pessoal a gente tem que, olha, tirar o chapéu, tanto o pessoal da médicos, enfermagem, pessoal da limpeza, da higienização, né? Toda a equipe, assim, que trabalha na UTI, ou numa emergência, esse pessoal, esse é o sacrificado, né? Esse é o, né, que a gente tem que elogiar muito, agradecer muito e reconhecer, né, todo o serviço, todo o trabalho que eles prestaram aí, né? No primeiro momento houve assim adequações de espaço, né? Todo o espaço tem que ser otimizado para atendimento, né? Então, separado o paciente com suspeita de Covid, do paciente que não era suspeita de Covid, né? No primeiro momento aconteceu isso, então, reeducação do espaço. Outro momento, o treinamento das equipes para atendimento ao paciente, né, com a Covid, desde a colocação da EPI,
aí fica mais por causa do pessoal da clínica, que, né, com o tratamento em si, né, a maneira né, o momento de intervir, de intubação, de ventilação. Teve momentos, assim, que, com certeza, lá na Cruzeiro, acho que mais de 10 pacientes, assim, em ventilação, né, assim, quando teve o pico ali da epidemia aqui em Porto Alegre, né, da pandemia aqui em Porto Alegre. Foi, assim, ali foi um momento muito estressante, muito crítico, né, que não se sabia o que aconteceria. Graças a Deus, Porto Alegre não chegou a ter um... Claro, teve óbitos no atendimento, mas talvez esses pacientes mesmo em UTI evoluiriam para óbito igual, né? Mas não se deixou assim de atender, né, como aconteceu em outros locais, né, que faltou profissional para atendimento, né? Isso aqui em Porto Alegre, acho que, pelo menos assim, que se saiba, não aconteceu, né? Mas teve momentos assim muito, acho que por volta de março desse ano, né, que foi o pior momento aqui em Porto Alegre. Muita gente assim recém-formada que teve que aprender na marra ali a tratar um paciente grave com Covid, porque não ia ter profissional suficiente para ter esse atendimento, né? Olha, eu acho assim, ó, na minha opinião, a saúde nunca teve no nível adequado, né, em lugar nenhum no Brasil, né? Os outros invernos a gente tinha outras epidemias de outros vírus e sempre havia lotação e havia falta de leito em UTI, sempre aconteceu, né? Esse ano, esses 2 últimos anos, assim, com a pandemia, se focou mais tanto no atendimento como no óbito por pandemia, pela Covid, né? Mas, assim, a saúde nunca teve, assim, no nível, né, adequado, nível, né, que desse para dar um atendimento tranquilo, assim, nos momentos, assim, de pico né? Tanto que anos atrás, se for verificar os noticiários, sempre tinha, né? Ah, tá faltando leite na UTI, as UTIs estão superlotadas, por outras doenças, né? Por outros vírus, no caso, né? Então, eu acho, assim, que, assim, não querendo defender, também não querendo criticar, mas houve boa vontade, houve investimentos, procurou-se, né, de maneira adequada, assim, melhorar as coisas, melhorar, né? Acho que ver assim um hospital de clínicas, lá quantos leitos foram abertos, né, para o próprio Hospital Conceição abriu muitos leitos assim novos para tratamento específico para Covid, né? É que chega um ponto que realmente não tem como aumentar, né? Até porque, como a Glaucia falou, até por a falta de profissionais, né? Isso aí é uma questão que merece muita análise, assim, muito profundamente. Isso daria debates profundos, assim, por várias horas, né? E o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre? No primeiro momento se abriu muito leito, hospital de campanha, né? Ficaram assim ociosos por um bom tempo, como o vírus não tinha chegado aqui ainda. Não, nós vamos abrir os leitos, o pessoal fica em casa para quando o vírus chegar, não haver. Mas vai saber se aquele era o momento certo disso também, né? Aí acabou se fechando leitos depois, porque viram que estavam ociosos, e aí quando o vírus chegou mesmo, aqueles leitos fizeram falta. Então, é complicado, assim, uma análise. Tem dois lados, assim, né? Eu acho que comportamentos já foram modificados, acho que vão ter que permanecer por um bom tempo modificados, né? Acho que a questão de comportamento tanto do profissional da saúde, como do paciente, como das relações, tudo isso aí, né, com certeza. Em questão de investimentos, isso aí na verdade, tudo é político, né? No momento que o investimento está trazendo ganho político, ele está sendo realizado. No momento que ele deixar de ter ganho político, né, a gente sabe que é assim, né? Que nas eleições, quando tem eleições, assim, se fala muito na área da saúde, mas que depois passa a eleição, se esquece totalmente de tudo que se prometeu, né? Então, eu sou meio cético quanto às coisas, assim, né? E acho, assim, que modificações, assim, aquela história, assim, que pessoas ficaram melhores, as pessoas que não eram boas não ficaram melhores, continuaram egoístas, continuaram, né, então, claro, assim, pessoas que, né, as relações, assim, modificaram e acho que vão ficar por um bom tempo, assim, né, modificadas, né. Quanto à vacinação nos profissionais, se sabe que diminuiu bastante, né, tanto
a incidência de Covid nos profissionais, como internações e pacientes e colegas assim que ficassem mais graves, né? Isso já se sabe, já tem resultados, né? Quanto à gestante, recém começou, né? Então ainda não se tem, né, o resultado ainda, né? Foi acho que uma semana, se não me engano, para cá, que elas começaram a ser vacinadas, assim como grupos prioritários, né? Quanto que vai acontecer com a pandemia? Eu acho assim, quanto à pandemia em si, não se tem controle ainda, ainda não há controle, né, do vírus, da circulação do vírus, ainda não se sabe o resultado das vacinas, assim, de maneira, com certeza, não se sabe ainda, né, se realmente essas vacinas, parece que no Chile ela não está tendo muito efeito, parece que continua tendo os casos no mesmo número lá, né, então tudo assim são incertezas, né? Mas é um momento de muita esperança também, né? Muita esperança que, como a vacina está chegando, se sabe que quanto mais pessoas se vacinarem, mais resultado vai se ter, né? Então, acho que eu diria assim, que é um momento ainda que não está sob controle, mas que a gente tem uma esperança muito grande que chega assim a um término mais feliz, né? A esperança que se tem é que está se investindo nessa parte também, por exemplo, o Fiocruz, o Butantan já estão com tecnologia para produzir própria vacina, então a esperança que aconteça isso, né, que haja uma maior produção, né, porque com certeza essa vacina não é definitiva, né, tomar uma vacina e para sempre, né, que nem H1N1, a gente está tomando vacina todo ano, né, todo que também já se tem uma tecnologia que propicia isso, né? Já existe a tecnologia que propicia desenvolver uma vacina rapidamente, né? Se fosse anos, como aconteceu com a gripe espanhola, lá não teve vacina, né? Porque não tinha tecnologia lá para desenvolver vacina, né? O que eu descobri de novo, assim, que eu não entendia, porque as pessoas tanto eram fanáticas por séries. Comecei a assistir séries, né? Isso sim, né? Comecei a assistir todo o Friends, que eu nunca imaginaria que eu ia pegar, né? Assistir todo o seriado, e isso eu fiz, né? Procurei, assim, caminhar em locais isolados, isso que eu deixei de fazer, né? Procurar sair com a minha cachorra, né? Caminhar em locais, assim, sem aglomeração, né? Isso nunca deixei de fazer. Bicicleta, eu andava mais, eu andei muito durante a pandemia, depois diminui um pouco, agora estou meio afastado da bicicleta, né? Mas também procurei andar bastante de bicicleta, né? Então, procurando, assim, fazer coisas ao ar livre que onde não tivesse aglomerações, né? E sem contato com muita gente. Né? Isso eu nunca deixei de fazer. Eu acho que, assim, eu acho que alguma coisa, talvez, assim, em termos de ambiente de trabalho, assim, que a gente sentiu muito, assim, em muitos colegas, assim, com problemas, assim, desenvolveram problemas mentais, assim, graves, assim, né, tiveram, digamos assim, descontrole, né, perderam o controle, colegas com muito medo, né, que, assim, até nem queriam trabalhar por medo, assim, de dar aquele atendimento quando era necessário, isso a gente sentiu muito, assim, né, em termos, assim, de ambiente de trabalho, né, assim, muito receio das pessoas, né, de contrair, de se contaminar, né. Então, assim, vários colegas assim, que tiveram problemas assim, né, até de relacionamento, assim, foi uma coisa assim que ficou meio, às vezes, assim, em certo momento, conturbados por isso, né. Mas, graças a Deus, tá se superando tudo isso. Assim, temos assim sempre, eu sou um cara bem tranquilo quanto a isso, né. Acho que, né, eu tive assim problemas de sono, isso sim, né. Também conversando com os colegas, assim, meio geral, assim, os problemas de insônia, de sono, né, isso aí, né, de preocupação durante o sono, isso aí eu tive, né. Sim, problemas só de sono, mas assim, de outras coisas assim não, né, sempre a saúde mental, procurando sempre evitar, no dia a dia, assim, evitar notícias ruins, né, diminuir, pelo menos diminuir, acompanhar menos, assim, aqueles noticiários tóxicos, assim, né, que te leva, assim, até um momento, assim, acho que a gente tem o direito, né, de ter momentos, assim, agradáveis, mesmo durante uma pandemia, né, mesmo, né, não é se alienar, mas acho que, assim, é procurar melhorar a saúde mental, né, então procurar, né, sempre, assim,
em relação com meus filhos, assim, sempre procurando, né, ter aqueles momentos, né, juntos, assim, né, sempre, né. Agora voltei a ter com a mãe também, que foi um período assim longo, assim, foi ruim, assim, de ficar longe, né, então, com os irmãos, né, também a gente ficou bastante tempo afastado, agora estamos retomando aos pouquinhos o convívio, né, assim, com todos os cuidados, né, mas retomando, né. Então, está se procurando melhorar, né. Então, mas a saúde mental ficou sob controle. É, eu acho que o principal que ficou, assim, que a gente tem que viver, né, tem que levar uma vida, assim, buscar ter os prazeres da vida, assim, sempre dentro do controle, sempre dentro né, mas procurar ter momentos de lazer, nunca, momentos de convívio com a família, nunca deixar isso de lado, né, nunca procurar, assim, se voltar só para o trabalho, só para o ganho econômico, né, porque a gente nunca sabe o que acontece, o que vai acontecer no outro dia, né. Por exemplo, em 2019 estava tudo bem, tudo tranquilo, dali um pouquinho, de uma hora para outra chegou esse vírus e, né, para tipo assim, para acabar com o mundo, né. Então, nunca se sabe o que vai acontecer no outro dia. Então, viver o dia, né, não se entregar, não se, né, e procurar se adaptar, a gente sempre tem que se adaptar, né, a gente tem que ser resiliência, né, sempre se adaptando ao que está acontecendo, né. Mas acho que nunca deixar de viver, nunca deixar de enfrentar, né, enfrentar as coisas assim de maneira, da melhor maneira possível, sempre com os cuidados necessários, né. Acho que essa é a principal mensagem que fica aí dessa pandemia para mim, né, do meu ponto de vista.